Olá, meus amigos da página e do canal no YouTube do Fernando Carlos de Souza, eletricista instalador. Hoje o Mineirinho vai demonstrar para vocês o que acontece aqui no interior do estado de Minas Gerais, quando precisamos instalar um simples QDC, quadro de distribuição de circuitos elétricos, seja ele para 4 disjuntores, para 6, 18, 24, 32 e assim por diante, em alvenaria. E aqui normalmente em interiores de Minas Gerais trabalham com tijolo baiano. Ele geralmente dá uma medida padronizada entre 8 centímetros. 8 centímetros por 25. Então, 8 por 25, normalmente muitos pedreiros falam 10 por 25. Mas, na verdade, o tijolo ele mede 8 centímetros por 25 de comprimento. O que significa? O tijolo baiano, aqui empregado no interior, ele possui 2 furos. Então, quando você recorta o tijolo para você fazer a cola de um quadro de distribuição numa parede normalmente conhecida como espelhada, você vai ter uma média de 1 centímetro de massa de tijolo. Que no caso você cortou os tijolos e você tem só 1 centímetro de massa do tijolo. E normalmente o pedreiro também coloca de 1 a meio centímetro de reboco, certo? Então é muito pouco o reboco de meio centímetro às vezes, ou até mesmo 1 centímetro. Vamos dizer que fosse 1 centímetro, então daria 2 centímetros de reboco. Esses 2 centímetros de reboco, se a parede for fundo, com outro terreno, que esteja um barranco próximo, mato ou qualquer área mais úmida, isso vai atravessar se não tiver preparado aqui contra capilaridade, infiltrações, essas coisas assim. Tem que impermeabilizar. Normalmente, a maior parte dos pedreiros não impermeabilizam o fundo do tijolo. Normalmente também nem massa eles colocam. Apenas pegam o quadro de distribuição e colocam ele no tijolo e depois faz o acabamento com massa, fazendo assim com que ele fique seguro no tijolo. Mas o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, quando você instala um quadro de distribuição em uma parede tipo essa, em que o quadro fica justaposto a esse tijolo e uma parte mais úmida, o que vai acontecer? Essa umidade ela vai atacar esse quadro. Mas como? Vai passar pelos orifícios, né, da tubulação, orifícios do próprio quadro de distribuição, que já vem pré-furados para poder fazer a furação do conduíte. E isso vai fazer com que o disjuntor instalado, seja ele um disjuntor DIN na curva B ou na curva C, seja ele um disjuntor NEMA, seja qualquer disjuntor que você instalar nesse quadro de distribuição e ele ficar exposto a uma intempérie, quente, frio, frio, quente, a umidade lá com certeza ela vai chegar nesse extremo aqui. Aqui o clima
vai estar, clima que eu quis dizer, é a temperatura existente nesse espaço, ela é relutante à temperatura do outro espaço que está envolvendo a alvenaria. Isso vai fazer o que a gente dá o nome popular aí nas obras como suar. Vai suar tudo aqui dentro, vai suar, né? Tipo quando você está jogando uma bola, seu corpo começa a jogar aquela água para fora, que a gente dá o nome de suor. Então aqui vai suar, vai dar aquela umidade aqui dentro, vai comprometer o disjuntor DIN ou até mesmo um disjuntor NEMA que esteja nesse quadro de distribuição. Por que que vai comprometer? Vai aparecer nesse disjuntor, toda vez que o quadro de distribuição for instalado em paredes contrapostas, tipo lavanderia, tipo banheiro, tipo fundos para outros lotes e garagem, próximo à maior parte das umidades, o que vai acontecer com este disjuntor ou este disjuntor NEMA? Eu vou mostrar para vocês um defeito muito simples que acontece com esses disjuntores nesse quadro de distribuição, em que são chumbados em paredes contrapostas à umidade. Eu tenho aqui dois disjuntores. Os dois disjuntores são da curva C. Então, eu tenho aqui um disjuntor curva C. Aparentemente ele está novo. Temos esse disjuntor. Então, o que acontece? Esse disjuntor de curva C novo tem os seus bornes também novos, estão praticamente limpos. Sem deterioração, sem ferrugem, sem zinabre, sem corpo estranho, sem nada. Mas o que acontece quando você coloca este disjuntor novo em um quadro de distribuição em alvenaria contraposta à umidade? Vai acontecer isto aqui, ó. A umidade ela vai ser tamanha que ela vai fazer com que os contatos ficam enferrujados. Veja, a ferrugem aqui ela tomou conta do contato. Até o parafuso que faz a regulagem do disjuntor para ele fazer o desarme, ele enferrujou. O borne, onde coloca os cabos, condutor de cobre, também está enferrujado. O contato está. E aqui, em virtude de desarme, ele também está bem desgasto. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Amigos eletricistas iniciantes, amigos eletricistas veteranos, vamos analisar direitinho aí aonde a gente vai colocar esse quadro de distribuição. Nem sempre há um estudo para isso e há uma impermeabilização para isso. Então o que eu aconselho? Vamos pedir aí ao cliente, ao pedreiro, que faça uma perfeita impermeabilização na parede para fazer essa colocação do quadro de distribuição. Por que eu estou dizendo isso? Tem profissional da elétrica que ele chumba o quadro de distribuição com gesso. Com gesso, então, ainda é pior, que a umidade vai ser maior nele. Então, para que isso aqui não aconteça,
Vamos fazer corretamente, impermeabilizando o produto. Mais uma dica aí do Mineirinho. O Mineirinho agradece a vocês. E se você gostou dessa dica, se você gostou dessa pequena história que eu estou contando, pois esse disjuntor aqui, aparentemente ele está bom, mas não, ele deu uma fuga, fazendo com que o cliente aumentasse a sua conta de energia. Parece incrível você estar ouvindo eu falar uma fuga, mas por quê? Houve aqui também uma alta de resistência em virtude ao material, e isso comprometeu, fazendo com que o aquecimento aqui gerasse vamos dizer assim, uma fuga de energia, porque quanto maior o aquecimento aqui, maior o consumo lá no medidor de energia, no caso nosso aqui, a CEMIG. Se você gostou desse vídeo aí, deixa aí o seu like, o Mineirinho te agradece, um abraço.